ele fala na decisão, ele elogia o bom comportamento dela na prisão. Olha, a frieza de certas pessoas me levam a crer assim, que a gente está falando de psicopatas. Eu não tenho outra palavra. Aqui não estou falando como ofensa, não, tá? Estou falando como descrição psicológica, porque eu não consigo achar outra palavra para isso. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Gente, notícia da capa hoje não poderia ser outra, não é? Davi Alcolumbre promulga a lei da dosimetria e eu te conto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgou nesta sexta-feira, dia 8, a chamada Lei da Dosimetria, norma que altera regras do cálculo de penas relacionadas aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. A medida também pode impactar a situação do ex-presidente, nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro. A nova legislação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda hoje, se é que já não foi, dia 8 de maio. Entre as mudanças previstas está a redução do tempo de prisão para condenados. No caso de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses, a alteração pode antecipar a progressão de regime. Antes da mudança, a previsão era de ida ao semiaberto apenas em 2033. Agora, o período mínimo de reclusão poderá cair para cerca de 3 anos e 3 meses. Um absurdo, não? O texto também pode atingir ao menos 179 investigados e condenados ligados aos atos do 8 de janeiro, incluindo presos em regime fechado, domiciliar e preventivo. Apesar das mudanças, a aplicação dos novos critérios vai depender da análise individual do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo recálculo das penas. O projeto havia sido aprovado pela Câmara e pelo Senado no final de 2025, mas foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro deste ano. Na última semana, o Congresso derrubou o veto presidencial. A imagem que marca esta sexta-feira, o dia da vitória, lá em 1945, esse era o dia da vitória. Começamos a sentir um cheiro de vitória com uma imagem como essa. Cabelo branco, que linda! Você emagreceu 3 dias, emagreceu? Amarrou o cabelo, que bom! Oi, ai, meu Deus! Ele nem tá gritando. Lê os bilhetes dele. Nossa! A mãe tava muito ansiosa. Não tava nem falando. Ai, você tava cantando ali. Ai, que linda, te amo. Beberam. Ai, cadê a Malu? A Malu fez até cartaz. Deixa eu ver. Ai, que linda. Ai, que linda, te amo. Tá super bem. Me diz aí como não se emocionar, não é? Se você tiver uma receita para isso, você conta pra gente, né? Silvio Navarro, Max, Edu, Silvio usa um termo que eu acho que se aplica. Era um relógio parado na parede, né? Era um relógio parado na parede. A vida da Camila ficou parada. Coincidentemente, hoje é dia 8, né? Não o de janeiro, mas um 8 de maio, o dia da vitória. E a vida da Camila
passa a voltar a andar. Os obstáculos certamente incalculáveis, ela não imaginava contar com isso ao longo da sua jornada, vai ter que reconstruir muita coisa, laços, começar a escrever uma nova história, sabe Deus com quais desafios pela frente, mas é um primeiro passo. Lembrando que dosimetria não é anistia. Max, eu entendo que é um momento de comemoração, de forte emoção, e a gente não pode deixar ninguém para trás, Max. A gente imaginar que no meio disso tudo, nós temos um presidente Bolsonaro que poderá continuar preso, caso a anistia não venha rapidamente, mas 3 anos e 3 meses é qualquer coisa de cruel. Ao mesmo tempo, Max, nós temos aqueles nossos amigos patriotas, conheço muitos deles, que estão na Argentina já há mais de 2 anos, também com o relógio parado na parede e sofrendo todas as consequências de uma perseguição meramente política, Max. É comemoração, é emoção, é dor pelo outro ainda. É um momento difícil de descrever, não é, Max? Com certeza, Pitoli. A situação, óbvio, a gente fica feliz de ver as pessoas, como você leu na notícia, né, que poderiam sair apenas em 2033 e agora você tem aí pelo menos 7 anos, né, de menos de diminuição na tortura, porque é o tempo de tortura. Um inocente preso, ele não está sendo punido. Quem é punido é quem comete crime. Isso é muito importante a gente lembrar. É o básico do direito, da filosofia do direito. Quem é punido é quem comete um mal, quem comete um crime. Esse tem uma punição que é devida, é justa. É bom que a pessoa seja punida. É uma coisa boa a punição. Agora, no caso de um inocente, quando o inocente é punido, isso é tortura, isso é um mal. Isso não tem nada a ver com justiça, isso não tem nada a ver com um país que se diz um país sério, né, que se diz um país verdadeiramente democrático, onde as instituições estariam funcionando. Então, o 8 de janeiro, ele é um grande exemplo do fracasso, da falha do nosso país. E parece que agora essa falha diminuiu um pouco de tamanho. Ou seja, algo que iria levar mais tempo ainda para as pessoas poderem ir para suas casas, muitas delas vão poder voltar antes. Então isso, de fato, é um alívio. Isso traz para a gente uma certa alegria, uma certa esperança de ver que, existe um caminho e a gente tem que lutar pela liberdade total, porque essas pessoas que vão para domiciliar, se Deus quiser, elas continuam presas, só que elas vão estar presas em casa, com a família, é um sofrimento a menos, é um alívio na tortura, mas elas ainda continuam sendo torturadas. Final de semana você não pode sair, no feriado você não pode sair, você vai ter que estar de tornozeleira eletrônica. Então, é uma série de restrições, você vai ter que se apresentar toda semana, a cada 15 dias, cada mês, aí vai depender de como que o algoz vai julgar essa tortura domiciliar. Mas isso é importante a gente lembrar, a luta não acabou porque o sofrimento dos inocentes não acabou ainda. Não acabou ainda. Isso foi só um alívio. E a gente se alegra. É justo alegrar-se quando você vê uma pessoa que é inocente ter um alívio naquela sua tortura, naquele seu sofrimento. Mas é aquele alívio que você sabe que ainda não era o que nós queríamos, ainda não era o que era preciso. Então a luta continua. E no caso da Camila, Pitoli, é bom deixar claro para o pessoal, não foi por causa da dosimetria. Foi um pedido de prisão humanitária do advogado dela, porque ela é mãe de 2 filhos pequenos. E aí, como ela já teria cumprido, se eu não me engano,
3 anos e alguns meses, agora não me lembro exatamente o tempo, e ela também teria mais 535 dias por trabalho e leitura que ela teria feito na cadeia. Então isso descontou e ela já poderia progredir a pena, né? Também contaram o tempo que ela estava presa antes dela ter sido condenada, né? O período de prisão preventiva. Então o advogado ele mostrou que, olha, a conta que estão fazendo para a progressão de regime dela está errada, né? Até pelo fato dela ser mãe de 2 filhos pequenos. Então não é isso que nós vimos hoje, esse vídeo, que é belíssimo, né, emocionante, que nos emociona. Esse ainda não é o resultado da dosimetria. O Alexandre de Moraes tomou essa decisão com base no pedido que foi feito em abril, se não me engano, Ô, Max, 27 de abril. e salvo engano, é o da Camila que ele negou essa semana, o pedido para isso, porque era o pedido do pé da dosimetria. Para a dosimetria, ele negou essa semana e deu em função da humanitária, né? Exatamente. A decisão saiu ontem à noite e hoje, então, ela passa a ser liberada pela essa questão da prisão humanitária. Até o Alexandre de Moraes... Eu fico medindo as minhas palavras, tá, Pitoli? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Ele fala na decisão, ele elogia o bom comportamento dela na prisão. Olha, a frieza de certas pessoas me levam a crer assim, que a gente está falando de psicopatas. Eu não tenho outra palavra. Aqui não estou falando como ofensa, não, tá? Estou falando como descrição psicológica, porque eu não consigo achar outra palavra para isso. Mas, bem, é uma vitória, é para a gente comemorar, é para a gente se alegrar, sim, mas a gente tem que lembrar, tem que bater no peito. A luta continua. Pela anistia agora. Ampla, geral e restrita. E é possível, gente. É possível. O Centrão não vai querer votar contra a anistia neste momento. A direita está crescendo, as pesquisas estão mostrando isso. O Lula está caindo nas pesquisas de opinião. O Lula a rejeição do governo, Lula está crescendo, a rejeição do STF está crescendo. Então agora é um momento fantástico para a gente conseguir botar essa anistia, e tinha que fazer assim um movimento muito rápido já para aprovar ainda em maio, se fosse possível, exatamente para não ficar tão perto da campanha eleitoral. Mas isso requer dos parlamentares um esforço enorme, mas eu acho que é um esforço que é preciso buscar, Pitoli. Max, Edu, com relação à anistia, que o Max traz esse cenário, Edu, e comentando também sobre a cena, quero te ouvir, é claro, a gente tem que também olhar, e do jeito que o Max falou sobre a rejeição ao Supremo, a exposição do principal algoz de todos estes no escândalo do Banco Master. A gente não pode esquecer que esse rei está nu. Esse rei está nu. É que ele é corajoso ao ponto, né, pudor algum, destemido porque, nu como está, todos sabendo o que aconteceu, ele continua com o mesmo poder, né? O poder de decidir sobre a vida da Camila, como ele decidiu. Porque, veja, não é a caneta pesada para disparar contra, né, um rival à altura, se é que existe. Eu estou falando da Camila, que é mãe. A gente está falando da Débora, do batom. Enfim, dessas inocentes, fragilizadas por toda essa história desde o 8 de janeiro, Edu. Então a gente tem, o Max tem absoluta razão quando diz, é hora. E é hora porque o que pode vir aí ainda em breve, já, quando o assunto é Banco Master, é mais aterrorizante ainda. Tem a hora de aproveitar a fragilidade do algoz e ir para cima, e resolver essa questão com a anistia ampla, geral e restrita, que é o que nós queremos, Edu. Exatamente, Pitoli. E o pior, eu começo aqui meu comentário
que eu achei que o ministro Alexandre de Moraes seria um bom ministro quando ele foi indicado pelo Temer lá em 2017. Conhecia nas obras do ministro, com a nossa limitação de informação, né, ele como secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e aí porque ele foi, né, enfático no enfrentamento daqueles protestos da esquerda, tudo, como secretário de Segurança. Aí você vê o que resultou, né, desde 2019, a atuação do ministro, indicado pelo Michel Temer, responsável pela reforma trabalhista do Brasil, a mais recente. E aí agora a gente vê esse tipo de situação. Lembrando que, como já foi falado, esta não é uma situação ainda dos benefícios, não é uma contemplação do benefício da dosimetria, mas é visto como uma prisão humanitária. Até o Código de Processo Penal, né, nos seus artigos 318 e seguinte, prevê expressamente isso. Parece que agora o ministro Alexandre de Moraes resolveu respeitar a lei, os termos da lei, a letra da lei, mas converge com uma situação em que eu vejo ele, o pilar dele, na minha concepção, para as ações que ele veio tomando, né, os arroubos, todos os abusos que ele veio tomando, como ministro do Supremo Tribunal Federal, e acabou por ser sancionado pela Magnitsky, e depois foi excluída, né, foi revogada a sanção, a atuação da velha imprensa. A partir do momento que eu vi a velha imprensa batendo nele, eu vi que até ele ficou um pouco mais retraído. Não como... ele não voltou, ele não recuou, mas ele ficou aparecendo menos, né? Ele não deu mais entrevista, que teve até aquela ocasião, salvo engano, foi eu não lembro de qual veículo que foi, mas foi uma repórter o abordou. Eu sou da imprensa, eu gostaria de fazer uma pergunta para o ministro. Eu não estou falando com a imprensa. Foi da Oeste. Da Oeste, obrigado, Pitório. Então a repórter da Oeste o abordou, ele eu não estou falando com a imprensa. E a partir daquela situação em que você viu claramente que ele estava mais retraído, dali por diante ele começa a conceder prisão domiciliar da forma dele, tá? Estou falando que o que ele fez está bom. Não, na forma dele, cheio de, vamos dizer, de uns despachos de direito criativos, da forma dele, pelo que ele já foi, ele melhorou e, ao meu ver, foi por causa da imprensa. Ou seja, aquele braço que ele contava, né, aquela forma mais psicopata antes, ficou retraída por causa vamos dizer, a imprensa soltou a mão dele. Então ele recuou um pouco, mas mantém todos esses traços de psicopatia, igual o Max bem falou. Vale lembrar para você aqui, né, que está nos acompanhando na audiência Auriverde, que a Elise Matsunaga, até faço aqui o destaque, o meu amigo Dr. Caivano, que alertou isso, fez esse apontamento, a Elise Matsunaga, que esquartejou o marido em 2012, o Marcos Matsunaga, ela recebeu uma pena, quando chegou ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, reduziu a pena dela para 16 anos e 3 meses em 2019. Então perceba quão discrepante é, quão desigual é e o quão injusto é que pessoas que não cometeram crime algum acabam tendo a sua pena maior do que uma pessoa que praticou um homicídio, esquartejou e ainda acabou espalhando os corpos. Perdão aqui me relatar o crime, mas eu preciso para vocês terem a dimensão do abuso e da psicopatia, né? Da abordagem, da condução psicopata, que é você colocar pessoas inocentes na cadeia por um longo período de tempo, e o pior, não só cogitar, levar adiante e ainda em julgamento agravar a pena e fundamentar a pena. Para você ver como que é discrepante, né? Não tem nenhum, vamos dizer, nenhum alicerce de razoabilidade, e obviamente que a gente fica feliz quando tem esse tipo de imagem, ainda aguardando, porque ela recebeu essa prisão humanitária, mas ainda a gente aguarda a contemplação do benefício da PL da dosimetria, bem como a anistia ampla, geral, restrita, que aí é a extinção completa da punibilidade de qualquer histórico que envolve todas essas pessoas inocentes. Isso aí é o mínimo que a gente espera na situação, culminando na reparação, né, a indenização para todas essas pessoas que foram vítimas desses abusos da história recente do Brasil, Pitório. Obrigada por assistir o vídeo até o final.
Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.